Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Rogamos as bênçãos do alto de Jesus, o Mestre Maior, para mais esta tarefa da noite, esse encontro para reflexões em torno do Evangelho do Cristo. Iniciaremos em alguns minutinhos a nossa reflexão com o tema O Despertar da Consciência. Estamos apenas aguardando um pouquinho para que mais amigos e amigas possam conectar aqui conosco pela página da Associação Espírita André Luiz de Agudos. É com muita alegria que aqui estamos, a convite do querido amigo Roberto Françoso. Esse convite que para mim foi recebido com uma grande honra, uma grande alegria estar aqui participando com vocês, frequentadores, trabalhadores da Associação Espírita André Luiz, né? Agradeço muito o apoio, o acolhimento da nossa amiga Fátima Antunes. Agradeço a toda a diretoria da casa, a presidente Adriana Maria de Oliveira, por essa oportunidade que nos concede. E quero deixar aqui os meus parabéns, né, para a casa que completará agora no próximo dia 26, né, 45 anos de existência, que é uma grande bênção, né? Então, os nossos parabéns a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa, que mantêm-se dedicados ao trabalho, fiel à doutrina espírita, né? Que o Mestre Maior possa continuar abençoando a todos, para que essa casa continue com suas portas abertas, acolhendo a todos, né? Oferecendo o consolo, a instrução, a oportunidade de trabalho. Ficamos todos sempre nessa ansiedade de retornarmos logo, né? com esses momentos aí de final de pandemia, que com a graça de Deus logo estará retornando à sua normalidade. Então, nosso boa noite a todos que aqui estão. A Lu Saad, muito boa noite, Lu, muito bem-vinda. E quero deixar aqui o meu abraço fraterno a todos aqueles que acompanharão este vídeo em outros dias, né? Que recebam também as nossas vibrações, os nossos votos de muita paz. Bom, a nossa reflexão de hoje, então, como disse, em torno do tema O Despertar da Consciência. E eu quero, então, iniciar a nossa reflexão com uma mensagem do benfeitor Emmanuel, na psicografia do querido Chico Xavier, que está no livro Pão Nosso, que é a lição de número 68, intitulada Necessário Acordar. E Emmanuel, nós percebemos em toda essa série, essa coleção que ele nos ofereceu, coleção Fonte Viva, como é conhecida, né? Das obras onde Emmanuel comenta sobre o Evangelho do Cristo, nos ensinando tanto, né? Então a gente percebe já pelos títulos que Emmanuel apresenta, títulos muito sugestivos, que já nos mostram a linha de raciocínio que o benfeitor vai seguir para nos orientar em cada lição. Então já destaco aqui desde os títulos, né? Como é interessante observarmos títulos muito bem escolhidos por Emmanuel, como é o caso aqui desta lição, né? Onde ele coloca necessário acordar. Boa noite, amiga Silvia Guerra também, muito bem-vinda. Então Emmanuel vai comentar, vai fazer a
a sua narrativa aqui, a sua orientação, a partir de um versículo que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 14, quando lá está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Então Emmanuel vai desenvolver o seu raciocínio, a sua orientação a partir deste versículo. Mas eu gostaria aqui de fazer uma observação antes de entrarmos especificamente na análise do versículo, com Emmanuel. Gostaria de relembrarmos aqui que Paulo de Tarso, que foi dos maiores divulgadores do cristianismo nascente, ele visitava a região, todas as cidades ali naquela região por onde ele levava a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, e onde Paulo, por onde ele passava, ele procurava deixar um grupo formado por algumas pessoas que continuassem estudando o Evangelho. Ele formava ali pequenos grupos, e ele então eram dados os nomes de igreja para esses agrupamentos que iam se formando. E então, imaginem vocês quanto que Paulo viajou, e geralmente caminhando, como a gente percebe no livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel, a gente percebe quanto que Paulo viajou, muitas das vezes caminhando, para visitar as localidades e formar ali pequenos agrupamentos que continuassem a estudar a mensagem do Cristo. Então, chegou determinado momento que Paulo já não estava mais dando conta de retornar, porque ele muitas vezes era chamado a retornar a cada localidade para tirar dúvidas daqueles pequenos grupos, ou até para resolver algum problema ali de desentendimentos. Então Paulo constantemente era chamado a retornar a essas cidadezinhas, a esses agrupamentos onde ele ia formando. E chegou um determinado momento que Paulo não estava mais dando conta, porque as viagens muito demoradas, de retornar a todos os lugares. E ele então faz uma oração ao Cristo, rogando inspiração para encontrar uma solução. Ele ficou sem saber o que fazer naquele momento. E diz-nos Emmanuel que Paulo foi inspirado a escrever, já que não era possível a sua presença física naquelas localidades, que ele escrevesse. Então ali começaram as famosas cartas ou epístolas de Paulo, que até hoje vem nos oferecer um manancial de lições, de orientações para todos nós. E interessante que Paulo passou a ser inspirado por Estevão, que Emmanuel narra no livro Paulo e Estevão. Estevão, que foi um dos primeiros mártires do cristianismo, inclusive morto até por, de certa forma, determinação de Saulo, ainda quando Saulo, e ele passa a inspirar Paulo de Tarso das altas esferas. E Paulo, então, quando escreve esta epístola, principalmente esse versículo, diz Emmanuel que ele foi altamente inspirado. E essa exortação de Paulo não se dirige, lógico, apenas aos Efésios, mas ela está até hoje ecoando por todos nós, é um convite a todos nós, porque ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Então a gente vai analisar um pouquinho, primeiramente, esse versículo. Deixo aqui o meu boa noite a todos que estão chegando, uma grande alegria, muito bem-vindos. Roberto aqui presente conosco também. Então Paulo começa, desperta, ó tu que dormes. O que será que Paulo quis dizer com isso? Como se ele dissesse, nós podemos pensar: olha, abra teus olhos e perceba o que é real e o que é ilusório. Porque muitas vezes nós costumamos dizer
que real é aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que nossas mãos podem tocar. Isso nós chamamos de real. E nós chamamos de ilusório aquilo que os olhos não veem, né? Aquilo que está apenas a nível de pensamento, de imaginação. Quando nós, na verdade, sabemos que a realidade verdadeira é a realidade espiritual. Então, a realidade do Espírito, nossos olhos carnais não podem ver, a não ser aqueles que têm a faculdade mediúnica. Então, não quer dizer que aquilo que os nossos olhos veem é que é o real. Porque tudo aquilo que nós vemos, que é material, ou está morto, ou está morrendo. Não é verdadeiro, né? Agora, o Espírito, sim, as coisas do Espírito são verdadeiras e são, né, eternas daqui para frente, a partir do momento em que foi criado. Então, é como se Paulo nos dissesse, olha, reconheça-se um espírito imortal. É um convite para nós nos reconhecermos espíritos. Porque quando nós passamos a ter a visão de espíritos imortais, nós começamos a nos desapegar um pouco mais das coisas materiais. Porque nós passamos a considerar como primordial as coisas da alma e não as coisas da matéria. Nós passamos a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Porque nós percebemos muitas vezes pessoas que às vezes se desentendem, procuram inimizades por causa de pequenos prejuízos financeiros, né? Então é aquela pessoa que valoriza mais os bens materiais, mas quando nós estamos despertos para aquilo que mais importa, a gente não vai se preocupar tanto com coisas pequenas e sim valorizarmos aquilo que é mais importante. Penso que também teremos uma ética mais desenvolvida, aquela ética que não precisa, né, de cobrança, de fiscalização, aquele respeito maior às leis, tanto as leis dos homens quanto as leis de Deus. A pessoa que está nesse despertar da consciência, que está se sentindo um espírito imortal, essa pessoa respeita as leis nas pequenas coisas, não precisa de punições, não precisa de fiscalizações. Os objetivos de vida dessa pessoa são diferentes, né? Essa pessoa procura mais aqueles objetivos que dizem respeito à alma do que aqueles outros que dizem respeito apenas à matéria, né? Então é como se ele dissesse: desperta da cegueira de que você é o corpo. E aqui me lembro de um filósofo, teólogo francês, já desencarnado, Teilhard de Chardin, que ele diz uma frase muito interessante, né? Que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. É totalmente diferente. Então, continuando, Paulo que diz: levanta-te dentre os mortos. Ou seja, é como se ele nos dissesse: deixa de acompanhar a multidão que ainda dorme. Porque, meus amigos, nós estamos vivendo num planeta onde muitas pessoas, uma grande maioria, ainda não despertou para os valores mais transcendentes, para as coisas da alma, né? Então existe uma multidão que ainda dorme, que ainda vive apenas a vida fisiológica. Então Paulo, como se ele dissesse: olha, se você já começa a perceber algo além daquilo que os olhos podem ver, desliga-se dessa multidão, desperta, né? Levanta-te dentre os mortos, né? Aqueles que estão vivos na matéria, mas mortos para o espírito. Realiza um esforço pessoal para se destacar dessa maioria, porque muitas vezes é como se fosse uma onda
que vem arrastando, né, e vai nos levando. Então a vida vai passando e a gente vai sendo levado pela vida, mas nós precisamos reagir, precisamos tomar as rédeas da vida em nossa mão, compreendermos o sentido da vida, analisarmos sempre o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que pensar isso, porque a doutrina espírita nos propõe muito claramente isso, né, de onde nós viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Ou seja, para nós estabelecemos objetivos verdadeiros e importantes em nossa vida. Não vivemos apenas a vida deixando que a vida nos conduza, né? E ele continua, e o Cristo te esclarecerá, porque a partir do momento que nós despertamos para essa realidade, que nós começamos a dar valor mais ao espírito que à matéria, nós vamos permitir que a luz do alto nos envolva mais. Porque vejam só, as bênçãos do alto são derramadas sobre todos nós, indistintamente, né? Disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é que Deus vai escolher este ou aquele, vai privilegiar alguém, não. Mas aqueles que se mostram aptos, que se mostram dedicados a buscar os valores mais nobres, né? Esses que despertam para uma vida maior, esses passam a perceber melhor as luzes e as bênçãos do alto, né? Então, a hora que a gente se sente inspirado por essa luz divina que nos envolve, começando a perceber o que importa mais em nossa vida, nós vamos nos sentindo com novas oportunidades diante de nós. Podemos ser ali, a partir daquele instante, um trabalhador do Cristo. Eu não estou querendo dizer de um missionário, não é isso. Qualquer um de nós podemos ser um trabalhador do Cristo, mesmo dentro do nosso lar, dando bons exemplos, porque precisamos lembrar uma bela frase de Francisco de Assis, quando ele diz assim, pregue o Evangelho o tempo todo, e se for preciso, use palavras. Vejam que maravilha nos diz Francisco de Assis, porque ele quer dizer que nós podemos pregar, divulgar o Evangelho com os nossos exemplos, com a nossa vivência no bem, com a nossa forma de ser, quando a gente perdoa, quando a gente tolera, quando a gente tem paciência, quando a gente respeita o outro, nós estamos falando do Evangelho do Cristo, nós estamos sendo um trabalhador do Cristo. Então Emmanuel inicia o seu comentário dizendo assim, grande número de adventícios ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino. Então Emmanuel nos alerta aqui de início que muitas pessoas, né, religiosos ou não, apresentam muitas vezes grande dificuldade na compreensão do Evangelho. A pessoa se debruça sobre o Evangelho para estudá-lo e muitas vezes não consegue compreender aquela mensagem. Muitos vão encontrar obscuridades no texto, vão dizer que aquele texto não está claro, que está confuso, e geralmente são aquelas pessoas, como diz Jesus, não têm olhos de ver. Emmanuel diz que outros se apegam à letra. É aquelas pessoas que leem o que está escrito e traduzem, como a gente diz, né, ao pé da letra, se apegam de uma forma literal àquela mensagem. E aí essas pessoas fazendo isso, elas vão procurar discordâncias, elas vão querer muitas vezes dizer que Jesus acabou se contradizendo.
Eles pegam, por exemplo, uma frase quando Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Aí a pessoa diz: olha só, em determinada outra fala, Jesus disse que nos dava a sua paz, que nos oferecia a sua paz. Como ele diz agora que não veio trazer a paz, mas a espada? São esses que se prendem à literalidade do texto, não mergulham a fundo naquele ensinamento. Então é muito importante nós pensarmos assim, que se nós temos uma dificuldade para compreender os textos evangélicos, que nós procuremos um grupo de estudo, alguém que possa nos orientar para que a gente consiga assimilar a mensagem mais profunda que está por trás das palavras, né? O que Jesus quis dizer. A doutrina espírita é maravilhosa. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, as orientações de Kardec e dos espíritos ali apresentadas em forma das mensagens, né? Naquele tópico Instruções dos Espíritos, a gente vai compreendendo melhor o Evangelho, porque ali no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos a luz projetada sobre a mensagem do Cristo, para que a gente não se perca nessa condição apenas literal, né? Então, no dizer de Haroldo Dutra, aquele palestrante famoso, ele diz assim: é como se a pessoa comesse a casca e jogasse a banana fora, porque essa pessoa pega aquilo que é menos importante e despreza a essência, despreza aquele ensinamento mais profundo. Aqui no dizer de Emmanuel, rejeitam o pão divino. Então essas pessoas costumam falar em Deus, falam em fé, falam em espiritualidade, mas estão longe de viver isso, diz Emmanuel. Aquelas pessoas que apenas falam, né? Muitas vezes podemos estar nessa condição. Precisamos sempre fazer essa reflexão, pensarmos como nós estamos agindo, né? Porque essas mensagens são para todos nós, pararmos e pensarmos como estamos agindo diante dessa luz que jorrou, que chegou à Terra através da doutrina espírita, né? E Emmanuel continua então o seu comentário dizendo: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Vejam que interessante. Porque quando nós encarnamos, né, nós, espíritos imortais que somos, somos dotados de um potencial de faculdades, né, faculdades espirituais. Mas quando nós encarnamos e se nós não despertamos para a nossa realidade maior, a realidade espiritual, se nós não estamos conscientes de quem somos, do que estamos fazendo aqui, diz Emmanuel, acabamos sendo vítimas de paralisia dessas faculdades, porque não enxergamos, não percebemos, não colocamos o nosso potencial, né, a favor da nossa evolução. E aqui me lembro de uma fala de Jesus muito coerente com isso, né, que nos remete a isso, quando Jesus diz a um jovem: segue-me. E o jovem respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então vejam que fala interessante essa de Jesus. Me perdoe, houve um pequeno travamento aqui no aparelho. Porque Jesus, nós temos que pensar assim, lógico que Jesus nessa hora não estava sendo insensível com os bons propósitos daquele jovem de prestar as suas últimas homenagens, né, aos despojos do pai. Lógico que ele não estava sendo insensível, mas Jesus aproveitava-se
de todas as oportunidades de deixar um ensinamento. E aqui não foi diferente, porque a hora que ele diz deixa aos mortos, né, quer dizer, deixa para aquelas pessoas que ainda não despertaram as coisas da matéria. Quanto a ti, ele diz ao jovem, né, que já despertou, que já enxerga algo além, que já percebe valores mais nobres a realizar, vai divulgar o reino dos céus, ou seja, viva mais voltado para as coisas do Espírito, né? Então a gente vai percebendo assim, a nossa existência aqui na Terra, é lógico que ela é transitória e passageira. Nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui, nós somos espíritos para viver a realidade principal como desencarnados, né? Então a nossa existência aqui é terrestre, é transitória e passageira. E se nós compararmos a nossa vida aqui na matéria com o esplendor e com a atividade intensa da vida espiritual, é como se a nossa vida aqui fosse uma espécie de morte. Vejam que faz sentido com o que Jesus disse. Porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Lá a vida é uma atividade incessante, estão aqueles lá com o potencial muito mais desenvolvido, a visão mais ampla, tudo é mais elevado. Então aqui a matéria abafa muito o potencial do espírito. Então aqui sim é uma espécie de morte. E muitas pessoas aqui na matéria que vivem, encarnados, ainda não despertaram para essa realidade espiritual. Vivem ainda a vida fisiológica, né? Tem até o Divaldo Franco fala muito disso, que ele chama, se não me engano, de homens fisiológicos. Aquelas pessoas que apenas trabalham, se alimentam, procriam, têm um lazer, dormem, começa tudo de novo. Só a vidinha fisiológica. Então nós precisamos tomar um cuidado para que não fiquemos apenas nesse automatismo, nessa vida apenas fisiológica. Nós precisamos parar e pensar o que nós estamos buscando. Ou a vida está escoando diante de nossos olhos, passando sem que a gente tome consciência disso. Então Emmanuel continua dizendo: na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. É aquela questão, pessoal? A gente costuma seguir regras do mundo, os padrões do mundo. Existe toda uma forma até meio que metódica de conduta, de ação, que em geral são as regras, os costumes, as tradições. Então a gente, quando percebe algo diferente, como diz Emmanuel aqui, muitas vezes pode surgir diante de nós alguns convites divinos, que às vezes a gente não percebe, Então, por exemplo, se a gente observa uma pessoa que aproveita das suas horas livres para um trabalho assistencial, sacrifica o seu lazer para um trabalho assistencial. De outras vezes podemos perceber um exemplo mais raro, mas que pode ocorrer, de alguém que perdoa uma ofensa grave recebida. De outras vezes podemos perceber alguém se sacrificando pelo bem do outro, renúncias por amor. Tudo isso são convites divinos que passam diante de nós. São chamados para que nós façamos da mesma forma. E nós muitas vezes dizemos: não é comigo, eu não consigo. Então vejam, que interessante isso, porque é importante estarmos atentos a esses convites que nos chegam. E no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, ele tem uma frase aqui se referindo a Jesus, que ele diz assim: toda a terra é seu altar de oração,
e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Vejam que sério isso, né, pessoal? Eu penso assim, nós, em geral, reservamos lá 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana para frequentarmos, né, a casa espírita, quando é possível, ou frequentarmos a igreja ou um templo evangélico. Nós reservamos algumas horas por semana. E nesse momento em que a gente visita, que a gente vai à casa espírita, no nosso caso, né, dos espíritas, naqueles momentos reservados que a gente se dedica a uma comunhão com o alto, nós procuramos naquela hora nos dedicarmos exclusivamente a essa busca da espiritualidade, da religiosidade. Nós buscamos naquele momento uma ligação maior com os planos mais altos, né? Isso é verdade. Mas e o resto da semana? E os outros dias que a gente não vai à casa espírita? Será que nós agimos da mesma forma? É isso que Emmanuel está aqui nos chamando a atenção. Porque ele diz que o Evangelho do Cristo deveria ser vivido em todos os lugares, em todos os momentos. Não apenas naqueles dias reservados para a visita à casa espírita, ou à igreja, ou ao templo, que nós buscamos um contato maior, né? Mas por isso que ele diz aqui, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. Porque muitas vezes a gente pode ser uma pessoa na casa espírita e outra pessoa fora dela. Então esse é um problema que nós precisamos resolver, se é que nós o temos, né? Porque precisamos ser o mesmo, precisamos agir de forma coerente em qualquer situação. E o ideal é que a gente busque viver esse Evangelho o tempo todo da nossa vida. Busquemos nos dedicar a viver os ensinos do Cristo dentro das nossas possibilidades, mas a maior parte do tempo em qualquer lugar, né? No trabalho, no lar, na convivência social. Continua Emmanuel. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então, com essa colocação, eu penso que nós deveríamos nos fazer uma pergunta. O que estamos fazendo da nossa vida? É uma pergunta muito séria, que precisamos fazê-la constantemente. Me lembro até aqui, até para descontrair um pouco, né, da música que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Se nós seguirmos por essa letra de música, está complicado, porque nós precisamos, né, ter as rédeas da vida em nossa mão. Nós precisamos estar no controle de nossa vida. Nós precisamos ter os nossos objetivos estabelecidos. Todos nós precisamos ter objetivos na vida, que nós buscamos, né? E aqui nesse ponto eu penso que não importa a idade. Não é para a gente pensar assim, eu já sou aposentado, eu não tenho que buscar mais nada. Não, nós temos que ter objetivos até a desencarnação. De uma forma ou de outra, algo nós podemos realizar, né? Não só com a força física, mas também com a parte mental, dos pensamentos, das atitudes, né? Então, será que os nossos objetivos estão apenas voltados ao sucesso profissional, à conquista de bens materiais? Será que nós estamos muito focados nisso? Eu não estou dizendo que isso esteja errado, porque não é errado nós usufruirmos dos prazeres que o mundo oferece. Não tem nada de errado
em conquistarmos, né, um patrimônio, bens materiais com um trabalho digno e honesto. Não tem nada de errado. Eu penso que o problema é se nós focamos exclusivamente nessas questões. Se nós voltamos nossos objetivos essencialmente a essa busca, desprezando as coisas da alma. Aí nós podemos estar numa situação um tanto quanto complicada, porque lembrando até Jesus, né, disse certa vez: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Então é um alerta muito importante, para a gente não ficar apenas na busca das coisas materiais. Então a gente precisaria estabelecer objetivos. Por exemplo, né, estudarmos. Olha que objetivo belo, importante. Por que não nos propomos a um estudo constante de algo que seja edificante? É lógico. Porque não adianta também estudarmos qualquer coisa que não vai agregar nada ao nosso crescimento espiritual. Então quem gosta, por exemplo, da doutrina espírita, olha que manancial a doutrina espírita oferece. Nos engajarmos em um grupo de estudo, estudarmos as obras, né, as obras básicas, tantas outras obras tão importantes da doutrina espírita, um estudo, né, constante, para que a gente vá assimilando aprendizado, e isso faz com que a gente passe a ver a vida com outros olhos, que a gente cresça, né, tanto em sabedoria quanto também em moralidade, porque passaremos a vivenciar aquele aprendizado, né? Outra coisa, outro objetivo importante seria a prática do bem, né? Porque olha que belo se nós despertássemos todos os dias pensando assim: como eu posso ser útil hoje ao meu semelhante? E eu não estou querendo dizer grandes coisas, pequenos favores, sermos úteis, nos colocarmos à disposição do outro, pelo simples prazer e alegria de ver a felicidade do outro. Isso é maravilhoso se a gente conseguir realizar. Então, porque muitas vezes a gente espera realizar grandes coisas e não precisa necessariamente. Então, dentro do nosso lar, na pequena convivência entre os vizinhos, entre os colegas de trabalho, podemos ser úteis. Não deixemos passar as oportunidades de fazermos o bem com amor, com a vontade de servir, né? E também não podemos deixar de lado, dentre os nossos objetivos, penso eu, o trabalho da nossa reforma íntima, é lógico. Nos analisarmos constantemente, observarmos quais são os defeitos que mais estão ali, né, despontando, nos incomodando, para que a gente comece a trabalhar sobre eles, para que todos os dias a gente continue se esforçando para ser alguém melhor. Não desistamos, né, dessa busca de nos melhorarmos. Então agora eu quero trazer aqui uma outra mensagem, um trechinho apenas, para não avançarmos muito do horário. É uma mensagem também de Emmanuel, psicografia também de Chico Xavier, que está no livro Palavras de Vida Eterna, que é a mensagem 104. Ela é muito interessante, que ele dá o título de Existimos. Veja só o título de Emmanuel. E ele diz assim: a pedra existe, a planta existe, o animal existe. Em sentido espiritual, viver é algo diferente de existir. A vida é experiência digna da imortalidade. Vejam que fala interessante, né? Ele está estabelecendo aqui uma diferença entre viver e existir. Então pensem vocês, se nós pudéssemos, né, olhar para trás da nossa existência atual, se nós pudéssemos mensurar quantos dias dessa nossa existência atual nós estivemos despertos para as coisas da alma, quantos dias nós vivemos como espíritos imortais verdadeiramente, esses dias nós vivemos.
mas os demais nós só existimos. Vejam como é séria essa colocação de Emmanuel. Aí ele diz assim: observas assim o que fazes. Olha só, observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Em outras palavras, quando nós renascemos aqui no processo reencarnatório, nós passamos a existir, mas só vamos viver verdadeiramente a partir do momento em que despertarmos para essa realidade maior. E caminhando aqui para o nosso encerramento, eu trago agora um texto que eu encontrei na internet, que eu acho muito interessante, tem muito a ver com a nossa reflexão aqui de hoje, que é um texto de Mário Frigeri. Mário Frigeri é autor da Mundo Maior Editora. E ele apresenta então um texto abordando níveis do despertar da consciência. Vejam que interessante. Ele apresenta 4 níveis de despertar. Então ele coloca nível 1, consciência de sono. Nível 2, consciência desperta. Nível 3, consciência de si. E nível 4, consciência objetiva. Aí ele vai dizer que no nível 1, pelo nome já dá para percebermos, né? Consciência de sono, são aqueles indivíduos que pensam somente em si mesmo, em seus interesses, estão alheios à realização espiritual, ao seu progresso. Então ele diz que existem muitas pessoas que estão nesse nível 1, aquelas pessoas que são extremamente egoístas, aquelas pessoas que vivem somente para si mesmas, não preocupam nem o mínimo com o seu semelhante. Eles querem apenas tudo para si mesmos, com seus interesses, com seu bem-estar, e fecham os olhos para o resto. Então esses, indivíduos, ele diz aqui, seriam os chamados homens fisiológicos, aqueles que dormem, aqueles que não despertaram para uma vida mais nobre. E ele diz que é uma maioria. Bom, aí ele vai para o nível 2, consciência desperta ou consciência lúcida, que ele diz assim: são indivíduos que estão em processo de despertamento para níveis menos egoístas. Então, são aqueles do primeiro nível que já começam a despertar, já começam a perceber que o semelhante também quer ser feliz, que o semelhante também tem as suas necessidades. Ele começa a olhar um pouquinho mais para os problemas do outro, para ver se ele pode ser útil ao outro. Então já estão em níveis menos egoístas. Tem egoísmo, mas não tão arraigado quanto aqueles do primeiro nível. E esses indivíduos já buscam seu desenvolvimento pessoal e uma vida melhor. Eles já preocupam-se em fazerem algo de melhor, buscam se desenvolver habilidades para conquistar alguma condição melhor de vida, já estão um pouco mais atentos ao seu progresso, ao seu desenvolvimento. E esse grupo ele chama de homens psicológicos, que são esses do nível 2. Bom, aí ele vai para o nível 3, consciência de si. Aí ele diz assim: são aqueles que reconhecem a mente além do corpo físico. Olha que interessante. Aquelas pessoas que já percebem que não são o corpo material apenas, que eles têm a mente fora do corpo. Eles já se reconhecem um espírito, já estão iniciando um processo de autoconhecimento, já estão tentando fazer a viagem para dentro de si mesmos, E assim já desfrutam da intuição. Vejam que muitos de nós já começamos a ter essa consciência, de que somos um espírito,
de que precisamos nos conhecer melhor, mas aí mescla às vezes um pouco do egoísmo, né? Então é um processo que a gente está aí desenvolvendo, esse aprendizado, essa busca de despertamento para níveis melhores de existência, né? E o nível 4, vejam só, aí ele apresenta um nível acima ainda, consciência objetiva ou cósmica, indivíduos em que o egocentrismo já está superado. Imaginem vocês, a pessoa já não tem egoísmo, pairam acima do gênero humano e o impulsionam, deixam de pensar em si para pensar na humanidade. Fica claro, né, que são aqueles missionários que o Mestre Maior envia à Terra para nos ensinar o caminho do reino de Deus, né? São esses espíritos que reencarnam ou que encarnam para nos mostrar como se vive a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho. São aqueles que honram o título de filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Então, para encerrarmos, meus amigos, eu trago aqui uma crônica de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, que vou narrar com as minhas palavras, né? Que Humberto de Campos apresenta no livro Pontos e Contos, que ele intitula A Súplica Final. Então, Humberto de Campos diz que havia uma pessoa, um crente fervoroso, aquela pessoa que queria muito estar unida a Jesus, que queria ser um discípulo do Cristo aqui na Terra. E essa pessoa queria encontrar uma oportunidade de servir a Jesus. Então ele pensou bastante e ele fez uma oração, uma súplica fervorosa e rogou ao Mestre que lhe concedesse dinheiro. Porque ele pensou assim, que se ele tivesse muito dinheiro, ele poderia fazer muita caridade, ajudar muitas pessoas, e assim ele seria um discípulo do Cristo. Então diz Humberto de Campos, né, na sua linguagem figurada, que o Senhor enviou emissários e concedeu a esse homem uma grande fortuna. Mas tão logo ele se viu na posse daquela fortuna, daqueles bens, ele percebeu que multiplicaram-se as preocupações, porque longe de elevar-se aos planos mais altos no bem que poderia realizar, ele vigiava o patrimônio, ele ficava preocupado com os seus bens, em administrar tudo aquilo. Ele percebeu também que familiares começaram a se desgarrar, percebendo a facilidade da vida mais fácil, né? Da facilidade que o dinheiro oferecia. Então ele percebeu que esse pedido não foi eficiente, que o dinheiro não o ajudou de forma como ele esperava. Então ele orou novamente e implorou a Jesus que lhe concedesse autoridade, porque ele pensou assim, se tivesse autoridade, ele podia ajudar a criar leis mais justas, a determinar mais justiça, mais benefícios para aqueles mais necessitados. E diz Humberto de Campos que Jesus enviou o mensageiro e lhe concedeu a autoridade. Mas logo que ele se viu investido do poder, ele percebeu que ele passou a ser odiado, incompreendido, porque muitas pessoas achavam que ele abusava daquela autoridade, que ele não era justo, e começou a sofrer calúnias, sofrer críticas, e não deu o resultado que aquele homem esperava. Então ele vai novamente orar a Jesus, e dessa vez ele pede dons maravilhosos. Se ele tivesse dons maravilhosos, se ele pudesse curar as pessoas, quanto bem que ele poderia fazer, quanto que ele não seria um discípulo do Cristo. E Jesus então orienta seus assessores e permitem àquele homem a capacidade da cura, permitem que ele consiga realizar curas. E aquele homem então
entregou-se decidido ao trabalho de cura. E diante da porta da casa daquele homem, filas enormes se formavam, as pessoas ali buscando a cura do corpo. E aquele homem, dia após dia, trabalhando com a cura daquelas pessoas. E ele foi percebendo que o seu tempo estava ficando escasso. Ele não tinha tempo para mais nada, era só atender aquela multidão. Em poucos meses, as suas forças foram acabando. E ele percebeu que ele não estava dando conta de todo aquele trabalho. Os poucos familiares que restavam o abandonaram. Então, percebendo essas enormes dificuldades, ele rogou novamente ao Senhor e pediu agora que, se ele pudesse lhe conceder a pobreza e a obscuridade, aí ele seria um trabalhador anônimo, ensinando pelo exemplo da resignação, da fé em Deus, da humildade. Aí ele seria um trabalhador fiel a Jesus. E o mestre enviou seus prepostos e conduziram aquele homem à penúria, mas logo a enfermidade o visitava. Seus poucos recursos não davam para que ele ao menos cuidasse da saúde. A enfermidade o visitava constantemente, fugiram os amigos, surgiram credores, a vida ficava cada vez mais difícil. Sozinho, desamparado, aquele homem viu-se novamente inapto. Então ele reconheceu a sua incapacidade e ele implorou ao Senhor. Dessa vez ele fez uma súplica comovente e ele disse mais ou menos assim: Mestre amado, sei que tu me abres a porta sempre que eu bato confiante, mas, Senhor, eu ignoro a essência dos meus próprios desejos. E eu reconheço agora, Senhor, que tu dispensas a riqueza, a glória e o poder dos teus dons, conforme méritos e necessidades. Eu te rogo, Senhor, emudece os pedidos de minha ignorância, modifica a minha vontade. Até hoje eu tenho sido cego. Senhor, faze que eu veja. Era o momento do despertar da consciência daquele homem. Então o mestre ouviu-lhe a rogativa e dessa vez não enviou mensageiros. Veio o próprio mestre ao santuário interior do aprendiz. E aquele homem, em pranto, sentiu que alguém lhe falava do centro da alma. Não era uma voz semelhante às vozes do mundo, mas era um sopro divino. E aquele homem, extasiado e feliz, reconheceu a presença de Jesus, que falou a ele na sua consciência desperta, dizendo: doravante permanecerá em mim, como permaneço em ti, estaremos unidos para sempre. Muito obrigado, amigos e amigas que estiveram aqui acompanhando conosco até esse momento. Quero agradecer aqui mais uma vez ao convite gentil do querido amigo Roberto, a Associação Espírita André Luiz de Agudos, que nos oferece a oportunidade de estarmos aqui fazendo essa reflexão pelas suas páginas das redes sociais. Eu quero dizer aqui da minha alegria de poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês nesses momentos. E quero mais uma vez parabenizar a casa, né, por esse aniversário, por mais esse ano que completa logo aí no dia 26, né, se não me engano, rogando as bênçãos de mais alto por todos os trabalhadores, frequentadores, que continuem, né, nesse trabalho de levar a doutrina espírita por todos que necessitam, que aproveitem dessas oportunidades maravilhosas. Então, meu muito obrigado.
foi uma alegria muito grande, né? Era para ter sido presencial, mas diante do momento que ainda enfrentamos, né? Estamos aqui também nessa oportunidade maravilhosa, né, que a internet nos oferece, de estarmos de alguma forma unidos, aí, ligados, mesmo que virtualmente. Muito obrigado aqui pelos comentários, né? Fico muito feliz com a receptividade, a amiga Fátima, né, que nos recebeu com muita cordialidade, nos dando aí todo o apoio necessário para que pudéssemos realizar essa live, né? Então, queridos amigos e amigas, eu desejo a todos vocês, a essa casa, né, que continuem por muitos anos, continuem levando a mensagem do Cristo, que continuem oferecendo essa oportunidade de trabalho a todos, continue consolando, iluminando a todos nós. Deus abençoe a vocês e muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Um forte abraço a todos, muita paz, que Deus nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, então, se Deus nos permitir. Até lá, um abraço.